Hoje eu vim aqui para fazer uma pergunta para você. Você já teve que passar por algum tipo de perícia médica ou social, seja no INSS, seja no serviço público? No momento que você entrou para essa tarefa da perícia, o perito sequer te olhou, perguntou seu nome, mal quis saber com quem estava falando? Por acaso, nessa situação, ele sequer quis ver os documentos que você levou, como laudos, exames médicos? Pois é, infelizmente isso é mais comum do que você possa imaginar. Isso acontece todo dia, toda hora, seja lá no INSS, seja nas juntas médicas do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, mas existem algumas soluções que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Acompanha tudo com a gente, fica até o final para entender tudo. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em Direito da Pessoa com Deficiência e vou responder tudo para você depois da vinheta. Antes mesmo da gente começar o conteúdo do vídeo, quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e aperta aí o sino para poder receber a notificação de tudo que a gente posta por aqui, especialmente das lives que acontecem às quartas-feiras, sempre às 20 horas, que já é um sucesso aqui do canal. Então você já é nosso convidado, inclusive, para participar de alguma delas. E aí também conhecer a nossa página lá no Instagram, que tem publicações e vídeos todos os dias também, ok? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é uma coisa muito importante, né? Não adianta a gente fazer um vídeo dizendo que existem problemas na questão do enquadramento ou da avaliação da pessoa com deficiência, né, ou avaliação biopsicossocial, o nome que vocês quiserem chamar, se a gente também não disser que existem exceções com relação a isso que eu vou falar hoje. E essas exceções acontecem, elas são reais. É verdade também que existem peritos médicos, peritos sociais, que são excelentes, são mestres no que fazem, e tratam as pessoas com a maior dignidade, a maior humanidade possível, mas infelizmente essas situações hoje são, como eu disse no começo, exceções. O que a gente vai tratar aqui hoje é do que mais acontece, é o que é o dia a dia do que acontece nessas perícias médicas ou sociais, e que existe solução para isso, é o que eu vou contar para você mais para o final do vídeo. Vou colocar aqui para vocês algumas razões que a gente entende do porquê que essas situações acontecem na hora do enquadramento ou da avaliação da pessoa com deficiência para qualquer tipo de benefício, tá? Primeiro, você vai encontrar, vai lidar, vai se deparar com peritos que são extremamente despreparados para aquilo que eles estão fazendo. Por mais estranho que pareça, é verdade o que eu estou dizendo. E esse despreparo vai desde a forma de lidar com o ser humano, que está ali na frente dele, até nas questões mais técnicas possíveis. Eu já vi absurdos acontecendo em perícias que são até... não dá nem para falar aqui, porque o YouTube derrubaria o vídeo. Mas perceba, pessoas despreparadas no lugar errado vão gerar prejuízo na hora de se obter um direito, especialmente aqueles direitos que são devidos às pessoas com deficiência. Concordam comigo? Esse tipo de situação, esses despreparos, eles acometem peritos em todo o Brasil. Eu já vi situações em todo o Brasil. Não é um privilégio de região tal ou região tal. Porque a região mais simples, mais pobre, tem menos recursos. Isso não é verdade. Eu já vi situações acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, absurdas, que são, como eu disse, são impublicáveis aqui. Outra situação que a gente pode destacar também são peritos insatisfeitos. E isso é muito comum a gente ver. Eu tenho aqui milhares de relatos de pessoas que passam por perícia todos os dias, perícia para poder fazer esse enquadramento da pessoa com deficiência. Eu tenho relatos de mães e pais, de crianças e adolescentes com deficiência, que têm que levar seus filhos lá e que possivelmente encontraram situações dessa que eu estou falando agora, porque não existe outra explicação. Não é possível que uma pessoa, que um ser humano que está recebendo lá uma criança, um adolescente com algum tipo de deficiência, possa tratar mal essa família, essa criança, esse adolescente,
por que seria? Ele está insatisfeito com a posição dele ali, com o trabalho dele, não gosta de lidar com pessoas, não gosta do salário que ele está recebendo, enfim, né? É uma característica que a gente percebe muito, né? Em muitos lugares que a gente tem notícia que isso acontece. A terceira característica que a gente encontra muito diariamente são peritos despreparados. É isso que eu queria dizer para vocês. Tem a ver com aquela situação de pessoas, né, peritos e peritas, que sequer conhecem, sequer têm ideia, primeiro, do conceito atual constitucional do que é uma pessoa com deficiência e depois das legislações que estão aí a proteger a pessoa com deficiência. Essas pessoas confundem principalmente deficiência com incapacidade laboral. Isso estou falando para adultos. E em relação a adolescentes e crianças, pior ainda, porque aí nós estamos lidando especialmente com benefícios para pessoas mais carentes, né, que são as crianças e adolescentes. Não que toda criança e adolescente seja carente, mas quando alguma pessoa com uma família que tem alguma criança ou adolescente com deficiência procura o serviço do INSS, é porque essa pessoa tem uma condição de renda mais baixa. E aí, os peritos, muitos deles, né, existem as exceções, mais uma vez, mas muitos deles desconhecem a legislação referente a alguns tipos de deficiência, como o autismo, como crianças que são afetadas com TDAH, crianças com síndromes raras ou doenças raras. Então isso é muito sério, isso é muito crítico, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo aí agora conhecem algum caso desse. Se você conhece algum caso de pessoas, ou você já passou por isso, e puder contribuir comigo, eu quero pedir a você agora que deixe o seu comentário aqui embaixo, nos comentários do vídeo aqui embaixo, de alguma situação que você passou na perícia, que foi destratado ou maltratado. Eu conheço casos de pessoas que tiveram, inclusive, que acionar a polícia, porque houve casos de assédio moral, assédio sexual. Então, se você passou por alguma situação dessa, ou passou, conhece alguém que passou, coloque aqui no comentário do vídeo. Existem também situações muito engraçadas, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, que teve, o perito perguntou para ele se ele conseguia calçar o sapato. E coisas muito mais cômicas, para não dizer trágicas aqui, ok? Então, enfim, uma série de situações que são assim completamente sem sentido em alguns casos que a gente passaria horas aqui narrando para vocês. E aí, o resultado prático disso, dessas características que eu acabei de mostrar, é que, e aí eu vou ser bem generoso agora no número que eu vou dar, tá? É que pelo menos 50% dos benefícios que são solicitados todos os dias por pessoas com deficiência, seja no INSS, seja no serviço público, são indeferidos, são negados. Eu estou sendo bem generoso, porque quando se trata de DPC-LOAS lá para o INSS, esse número cresce mais ainda em relação às pessoas com deficiência. E a justificativa é sempre a mesma: não enquadramento na condição de pessoa com deficiência. Bom, a questão que a gente quer saber, que eu vou responder para você agora, é o que fazer diante desse quadro. Quando você tem um benefício negado pelo INSS ou pelo serviço público por conta de uma atrapalhada na questão da perícia médica ou social, o que dá para fazer? E aí eu vou responder para você. Existem 4 situações que podem ser feitas e eu vou mostrar cada uma a partir de agora. A primeira alternativa é fazer um pedido de reconsideração daquela decisão da perícia e do próprio INSS, pedindo uma nova perícia. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Apesar disso ser uma alternativa, eu particularmente vi acontecer isso poucas vezes. Isso dá certo poucas vezes, tanto no INSS quanto no serviço público. Por quê? Porque evidentemente você está pedindo à própria pessoa que deu a negativa no seu pedido que reconsidere. O fundamento para você pedir uma reconsideração é explicar que discorda daquela decisão da perícia por alguma razão que você vai explicar, evidentemente, que não foi feito.
Por exemplo, eu já vi acontecer um perito que afirmou que a situação era de uma determinada pessoa, mas juntou lá no processo uma perícia que evidentemente não era daquela pessoa, era de outro caso. Aconteceu um equívoco. Nesses casos, é até mais simples de conseguir uma reconsideração, porque você vai mostrar, olha, essa situação não foi a minha. Ele juntou, eventualmente, sem querer, o resultado de outra perícia que foi feita. E aí, nesses casos, talvez você consiga esse pedido de reconsideração e uma nova perícia. Mas, se não foi isso, infelizmente, muitas vezes, isso não vai dar certo. A segunda alternativa é um recurso administrativo para o próprio INSS ou para o próprio órgão do qual o servidor público pertence. Deixa eu dar aqui uma informação para você a respeito dessa alternativa. O INSS tem um órgão especial que se chama Conselho de Recursos da Previdência Social, que atende a todos esses tipos de recursos como se fosse uma segunda instância. Existem vantagens e desvantagens para se fazer esse tipo de recurso. Esse recurso tem que ser muito bem feito, muito bem escrito, muito bem fundamentado, tanto com as razões que você tem que apresentar, quanto em relação aos quesitos legais que você entende que foram ali desconsiderados no seu pedido inicial. Mas eu posso adiantar para você o seguinte, 2 pontos. Primeiro, os recursos administrativos para o INSS têm levado alguns anos, alguns casos que a gente conhece aqui, mais de 3, 4, 5 anos para serem julgados, ok? Então, é uma questão de opção aí da pessoa que está com a situação pendente junto ao INSS para ver se esse é um caminho que lhe interessa, ok? Quanto aos servidores públicos, eu vou dar uma outra dica, que é o segundo ponto aqui que eu quero falar. Recursos administrativos para o próprio órgão que a pessoa está lotada como servidor público, raramente são providos, são considerados válidos. Por quê? Porque geralmente quem julga é quem negou o pedido inicial. Alguns lugares, algumas secretarias, alguns órgãos públicos sequer têm um conselho superior para poder fazer esse tipo de julgamento. E aí o que acontece vai manter a negativa pelas mesmas razões lá que negou inicialmente, ok? A terceira alternativa seria um novo pedido. Depois de 30 dias no INSS e também no serviço público, qualquer pessoa que já fez um pedido anteriormente pode fazer um novo pedido. Qual é o problema desse novo pedido? O problema é que você vai perder todo o tempo e trabalho que você já teve anteriormente. E aí, no caso do pessoal do INSS, se já passou talvez 1 ano ou 2, vai perder aquela oportunidade de receber os atrasados desde o pedido inicial, e no caso do servidor público, o abono de permanência, que é um adicional que a pessoa recebe desde o momento que cumpre todos os requisitos para aquele determinado benefício, especialmente a aposentadoria. Então, eu sempre digo que o novo pedido tem que ser muito bem pensado se é a melhor alternativa ou não para essas pessoas, ok? Por último, e não menos importante, vem aí os recursos judiciais. Então, como é que funciona? Para o pessoal do INSS, que teve um pedido negado, um pedido indeferido, qualquer tipo de benefício, tá? Seja BPC-Loas, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, por idade ou por tempo de contribuição, porque o INSS entendeu que não havia um enquadramento adequado para esse benefício, ou então para o servidor público que pediu lá no seu órgão a aposentadoria ou qualquer outro benefício também, e teve negado porque não foi enquadrado, é possível você pegar essa negativa, levar para a justiça através de um advogado especializado, obviamente, não vá contratar um curioso, porque isso vai trazer prejuízo, na certa, ok? E aí, com isso, você pode tem 2 grandes vantagens. Primeiro é o prazo para o julgamento lá na justiça, especialmente para o pessoal do INSS.
Esses recursos judiciais, vamos chamar assim, têm levado em média de 1 a 2 anos para serem julgados pela Justiça Federal, que é o órgão que cuida dos processos judiciais do pessoal do INSS. Além disso, as perícias judiciais são muito mais honestas, muito mais firmes e geralmente feitas por médicos especialistas na deficiência da pessoa, assim determinado pelo juiz. Outra vantagem, é possível pedir uma coisa que a gente chama de reconsideração da data da entrada do requerimento. E isso significa o seguinte: a gente pede ao juiz que leve em consideração aquela data inicial lá do seu pedido administrativo no INSS, do pedido inicial lá, até a data da concessão do benefício. E com isso você consegue receber todos esses atrasados. A gente tem um caso muito importante aqui no escritório, de uma mãe que peregrinou durante 3, 4 anos tentando um BPC-LOAS para uma criança com deficiência e com doença rara também, sempre teve negado, e aí nós fizemos uma medida judicial para ela e pedimos a reafirmação, a reconsideração do pedido da data inicial lá, e ela recebeu todos os atrasados desde o primeiro pedido. Na época, eu não me lembro, foi em torno de 60 ou 70 mil reais que ela recebeu de atrasados. E isso ajudou muito aquela família, mudou a vida daquela família e daquela criança. No serviço público, para o pessoal dos servidores, que são servidores públicos, isso é um pouquinho diferente, porque quando se tratar de servidor público da União, a ação corre na Justiça Federal e é a mesma coisa que eu falei aqui para o pessoal do INSS. Já os servidores públicos estaduais e municipais, essa ação corre na Justiça Estadual. E por uma questão de diferença de tramitação, e aí um parênteses importante para vocês agora, toda pessoa com deficiência, ela tem um direito muito importante, que é uma tramitação mais rápida dos seus processos. Ela tem esse direito de ter os seus processos com um andamento muito mais acelerado do que processos de pessoas que não têm deficiência. E aí, para o pessoal que é servidor público estadual ou municipal, essas ações correm na Justiça Estadual e essas ações elas têm uma tendência de demorar um pouco mais do que na Justiça Federal. Em alguns lugares, depende muito do lugar, depende muito do juiz, mas em média também em torno de 1 a 3 anos é o tempo médio que tem levado essas ações na Justiça para os servidores estaduais e municipais. Então você percebe que existem vantagens e desvantagens em todas as alternativas ou soluções que eu apresentei aqui para você, e aí você que deve julgar, né, dentro do seu critério aí de avaliação, o que seria mais adequado no seu caso, ok? Ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei aqui, algum detalhe, algum ponto? Tem alguma questão para poder conversar com a gente? É só colocar aqui no comentário do vídeo que a gente tem o prazer de responder você assim que nós pudermos. Uma coisa importante para falar para você, eu vou deixar aqui agora no final do vídeo uma telinha que vai aparecer aí de como que funciona o nosso escritório. A gente atende em todas as cidades, em todos os estados do Brasil, online, 100% digital, e conseguimos atender a todos vocês. Dá um clique aí para poder ver como é que funciona, eu acho que você vai gostar, dá uma olhada. E, por fim, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, deixe seu joinha, porque isso faz com que o YouTube distribua esse material para outras pessoas também. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora, convidando você para a nossa live de quarta-feira, sempre às 20 horas, que é muito legal, a participação de bastante gente, a gente troca ideia, tira dúvidas ao vivo, e eu espero você lá. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.